Oi, meu nome é Elaine, eu sou psicanalista clínica, atendo aqui no Espaço Psique, psicanalista há quase 5 anos. Eu queria ter uma conversa, falar um pouquinho sobre angústia, medo, procrastinação, dúvida, decisões. São temas que ultimamente têm me permeado muito e têm falado muito comigo são assuntos que a gente muitas vezes não para se ouvir, não para fazer uma análise, do que está acontecendo, do que a gente está sentindo, E a angústia, ela é uma feta que não mente, A angústia, ela fala pra gente coisas que muitas vezes a gente não quer enxergar, A angústia é o único sentimento que não engana. É o afeto mãe. A angústia te coloca em contato com a tua verdade. E qual é a verdade que você não quer enxergar? Porque muitas vezes a gente não quer enxergar a verdade que tá ali, na nossa frente. E aquilo ali vai fazendo o quê? Vai nos angustiando. Vai nos levando para um lugar de angústia, para um lugar que a gente não quer estar, E quando a gente fala, os afetos afetam o corpo. Falar sobre o sofrimento libera o corpo do poder mortífero das palavras. Essa frase é de André Neide Dantas e eu achei ela muito interessante porque quando a gente vive nesse lugar de angústia e não quer enxergar essa verdade, esse desejo que está ali, a gente simplesmente vive num processo de dúvida. A dúvida é um incômodo muito angustiante. A dúvida, a excitação, o medo de tomar uma decisão. Um caminho que leva ao nada, tão angustiante que te prende e te angustia. A tomada de decisão é um alívio. Então, muitas vezes a gente precisa sair desse lugar, enxergar essa verdade que está ali para sair desse lugar de angústia, para sair desse lugar que está preso, que está aprisionado, Suas decisões importam mais do que suas condições. O que determina o seu futuro são suas escolhas. Decidir constrói, enquanto a indecisão paralisa. Esse lugar de angústia está aí porque a mudança que você deseja está dentro da decisão que você precisa tomar. Então, muitas vezes a gente não sabe o que está nos angustiando, O que está nos levando para esse lugar de angústia, para esse lugar de estar ali preso e paralisado. Aí a gente simplesmente não quer enxergar essa verdade, não quer sair desse lugar, E quando a gente entende que a salvação para essa angústia, ela vem da palavra, vem do falar, O melhor tratamento, o melhor remédio para a angústia é a palavra. É o que significa. É quem vai escutar, quem vai te ouvir. É você se ouvir, é você ouvir a sua angústia e acolher, ao invés de fugir. Porque a gente, infelizmente, vivemos muitas vezes num processo de fugir. A gente quer sair daquele lugar, a gente não quer sentir aquela dor, porque sentir aquela dor é muito angustiante. Então, estar nesse estado de angústia vai te permeando de uma forma que você não quer sair dali. Você quer continuar naquele lugar. Mas quando a gente entende que se escutar, dar voz, dar palavra angústia, dar nome para angústia, nomear essa angústia, sair desse lugar, ouvi-la, se ouvir. Então, quando a gente começa a entender isso, a essa palavra, a esse ouvir e não fugir, O Christian Durkheim, ele fala, se a angústia for um elefante, eu preciso diminuí-la ao essencial e pôr ela no caminho da viagem. Então, muitas vezes a gente tá passando por uma situação tão angustiante que a gente coloca ela do tamanho de um elefante, Só que se a gente começar a entender que diminuir ela e carregar ela no bolso vai ser muito mais fácil. Só que
passar por esse processo de angústia, de dar nome para essa angústia, de entender o que está sendo, o que se está sentindo, né? O que esse afeto mãe quer falar para você, que sentimento é esse, dar nome para ele. Quando a gente entende isso, a gente de alguma forma começa a se ouvir melhor e a não fugir mais, enfrentar essa angústia, não ter mais esse ponto de fuga, vou fugir, vou fingir que isso não tá acontecendo, eu recebi o resultado de um exame, não vou abrir não, vou deixar lá. Não vai resolver, só vai te deixar mais angustiado, só vai te colocar nesse lugar de mais angústia. Então, quando você entende que enfrentar aquela situação, enfrentar aquele problema, vai te tirar desse lugar de angústia, não é que você, nunca mais vou sentir angústia na vida. Não é isso. Mas quando você começa a dar nome para essa angústia, você começa a entender, né? Você começa a olhar de frente, né, para aquilo que você tem medo. Você começa a olhar de frente para tua angústia, para o teu medo. Você começa a literalmente desenhar aquilo ali para você mesmo, não é para o outro entender ou para o outro ouvir, não, é de você. Porque quando a gente fala de angústia, a gente tá falando de algo que tá aqui, que caminha com a gente. Então, se é algo que vai caminhar com a gente, o que é mais fácil? Eu pegar essa pedra e colocar no bolso, esse elefante, colocar no bolso e carregar ele no meu caminho, ou deixar ele lá, na minha frente? Eu não vou conseguir passar. Como que eu vou conseguir passar por uma pedra gigantesca e por um elefante gigantesco? Não vai. Ele vai me atrapalhar e eu não vou conseguir passar. Então, quando eu começo a colocar palavras naquilo que eu temo, naquilo que eu tenho medo, naquilo que me paralisa, eu aprendo a conviver com essa angústia, eu aprendo a lidar com a angústia, eu aprendo a nomear, a me entender. O medo é a resposta emocional à ameaça eminente, real ou percebida, enquanto a ansiedade é a antecipação de uma ameaça futura. O medo, ele pode ser um instrutor, porque é uma emoção que nos alerta sobre possíveis perigos, ameaças e riscos em diversas situações. Quando sentimos medo, nosso corpo libera hormônios que nos deixam em estado de alerta e nos preparam para lidar com uma situação de perigo, agindo de forma rápida para nos proteger. Além disso, o medo nos ajuda a aprender com os nossos erros e a evitar situações semelhantes no futuro. Ao reconhecer os sinais de perigo que nos causam medo, aprendemos a evitar. Quando a gente entende, né, que o medo ele pode ser um instrutor para a nossa vida, ele pode nos ensinar, né, com os nossos erros, a evitar situações semelhantes no futuro, para que a gente aprenda a não repetir isso. O medo também nos ajuda a avaliar os riscos de uma situação antes de tomar uma decisão, né? A gente falou um pouquinho sobre tomada de decisão, são coisas que a gente precisa decidir. Eu ouvi uma frase uma vez que uma pessoa falou para mim que quando você faz uma escolha, quando você toma uma decisão, você tem que escolher, né, entre uma coisa ou outra, então você deixa de ganhar algo, ou você perde algo. Então, quando a gente começa a entender que para eu sair desse lugar de angústia, para eu sair desse lugar de medo, desse lugar que me paralisa, eu preciso tomar uma decisão, né? A decisão, ela depende de mim, não depende do outro, depende de mim, depende para que eu possa dar esse primeiro passo, para que eu possa ir e fazer, né? E quando eu entendo isso, né, essa tomada de decisão que pode me ajudar a evitar escolhas perigosas ou que causem danos, pois nos ajudam a aprender, a crescer e a nos proteger. É importante, no entanto, não deixar o medo nos paralisar ou nos impedir de aproveitar as oportunidades e desafios que a vida nos apresenta. Quando a gente tem um obstáculo, né, para o nosso crescimento e desenvolvimento, seja ele pessoal, emocional, espiritual, a gente passa por um processo de angústia muito grande, mas eu costumo dizer que quando a gente entra num processo de angústia, a gente nunca sai dele da mesma forma com que a gente entrou. Existe um crescimento, porque de alguma forma amadurecer dói, crescer dói. Fisiologicamente, né, fisicamente falando, crescer dói. E emocionalmente falando, crescer também dói.
Amadurecer dói. Você sair daquele lugar, né, dito zona de conforto, ou lugar de acomodação, você sair daquele lugar que você acha que é agradável para você, mas que de alguma forma tá te angustiando, tá te levando para um lugar de medo, de paralisação, te levando para um lugar que você não vai crescer ali. Que você precisa sair daquele lugar, você precisa entender que aquele lugar para você não é mais para você estar ali. Muitas vezes esse lugar tá aqui dentro da gente. Às vezes a gente fala assim, eu vou me mudar para outro país, eu vou me mudar para outro estado, eu vou me mudar. Mas se você não mudar você vai continuar com o mesmo problema, vai continuar com a mesma angústia, vai continuar com a mesma frustração, vai continuar com o mesmo medo, porque ele tá dentro de você. Para onde você for, você vai carregar ele com você. Então, quando a gente de alguma forma entende isso, né, o lugar que está, né, acostumado a estar e abrir mão disso, abrir mão desse lugar, abrir mão de coisas e de pessoas que nos adoecem, né, abrir mão muitas vezes de uma rotina, abrir mão de coisas que a gente sabe que tá ali nos angustiando e nos adoecendo, mas de alguma forma foi o que eu falei lá no início, né? É algo que a gente não quer enxergar essa verdade, né? É uma verdade que dói, é uma verdade que eu não quero enxergar. E qual é a verdade, né, que eu não quero enxergar? Por que eu não quero enxergar essa verdade? Por que tomar uma decisão está sendo tão difícil, tão angustiante, né? E o medo, né, muitas vezes de falhar, de deixar de salvar alguém, de se sentir culpado por ter falhado, faz com que a gente vai procrastinando, né? Eu quero falar agora sobre a procrastinação. A procrastinação pode estar relacionada a alguns processos psicológicos subjetivos. O que significa isso? Algo de cada sujeito. Nós temos a nossa subjetividade, cada um tem a sua, né? Cada um passou por um trauma, passou por uma situação e vai enxergar isso de uma forma diferente. Duas pessoas, dois irmãos, ou né, o marido e a mulher, ela pode passar por uma mesma situação, mas quando a gente entende que são essas pessoas, né, tem cada uma a sua subjetividade, a gente entende que cada uma vai passar pela dor de uma forma diferente, né? Vai passar por esse processo de angústia, de trauma, qualquer coisa que seja, emocionalmente falando, de uma forma diferente. Então, o ciclo da dor ao procrastinar ocorre porque adiar a tomada de decisão ou evitar responsabilidades pode gerar ansiedade, culpa, medo e uma sensação de incapacidade. Em outras palavras, procrastinamos para evitar lidar diretamente com a angústia relacionada à tarefa em questão. Então a gente vai, mas isso aqui é muito difícil, isso aqui eu não consigo fazer, isso aqui pra mim não, isso aqui não é pra mim não, isso aqui não dá pra mim não. Quem falou pra você que não dá? Você mesmo? Porque só você pode ter o poder de te paralisar, mas ninguém. Ninguém tem esse poder, só você tem. Então quando você entende que essa incapacidade, né, esse lugar de incapacidade, essa sensação de incapacidade é sua, você também entende, né, que eu achei bem interessante isso aqui. Procrastinamos para evitar lidar diretamente com a angústia relacionada à tarefa em questão. Então, a resistência, ela é uma força psicológica que impede a tomada de consciência de certos conteúdos inconscientes que nos trazem desconforto. Então, são coisas que a gente muitas vezes não sabe por que a gente está resistindo. Eu estou procrastinando isso. Eu não sei por que eu não consigo fazer. Tem algo ali. Então, por isso que é muito importante a gente fazer análise, ter esse processo de se conhecer, de falar, porque a fala, ela literalmente cura. Freud fala disso, né? Que a psicanálise é a cura pela fala. Acho que você deve já ter ouvido muito falar sobre isso, mas é algo que precisa ser repetido, porque quando a gente entende que a procrastinação, o medo, a angústia, a ansiedade, a tomada de decisão, a decisão que você não toma, tá tudo ligado ali no mesmo lugar, que muitas vezes está tudo no teu inconsciente. Por quê? Porque de alguma forma tirar aquilo ali vai te fazer lembrar de um trauma, de uma dor que você não quer mais lembrar.
Então, a procrastinação pode ser uma forma de resistência, pois adiar uma ação nos permite evitar lidar com sentimentos e emoções associados à tarefa em questão. Então, muitas vezes, a gente procrastina porque a gente não quer olhar de frente para essa verdade que nos angustia. Para romper esse ciclo de dor ao procrastinar, é importante abordar as raízes emocionais e enfrentar as causas da procrastinação. Falar sobre isso, falar, se ouvir, se enxergar. Isso pode envolver explorar os medos, ansiedades ou traumas relacionados à tarefa em questão. A análise pode ser uma abordagem útil para ajudar a compreender e enfrentar essas questões mais profundas sobre como lidar com a procrastinação e melhorar a tomada de decisão. O importante é buscar o apoio adequado para entender e superar os padrões de procrastinação, que podem causar mais sofrimento. Então, enfrentar é sempre a melhor escolha. Fugir só vai fazer você viver mais angustiado, só vai fazer você estar mais naquele lugar de angústia, de dor e de, por que eu tô fazendo isso? Eu não sei, eu não consigo sair desse lugar, eu não consigo, e viver ali, né, na esperança, né, e na espera, vamos dizer assim, né, porque é a espera de ficar ali paralisado, né, não é a espera de esperançar, de você avançar, mas é a espera de você estar ali paralisado e não sair do lugar, né, não sair do lugar de acomodação, da zona de conforto que não tem nada de confortável, e você tá ali naquele lugar de angústia, naquele lugar de medo, naquele lugar de dor. Então, não deixa, né, a falta de decisão, né, não deixa de tomar uma decisão. Decida por você hoje, decida ser a sua prioridade hoje. Não é que você vai entrar no lugar de agora eu vou olhar só pra mim, eu sou egoísta, não é nada disso. Mas é você olhar pra você e entender que tem várias pessoas que precisam de você, que para servir o outro você precisa se servir primeiro, você precisa estar bem com você precisa estar bem consigo mesmo para poder servir para essa outra pessoa, servir para quem está próximo de você. Então não deixa de cuidar, não deixa de se ouvir. Tá angustiado? Dá nome para isso. Tá sentindo algo? Começa a se ouvir. Peraí, o que tá acontecendo? Procura um profissional, procura uma pessoa que possa te ajudar. Obrigada. A procrastinação, ela vai muito por uma questão de você ter um medo de enfrentar aquilo. Então, medo de enfrentar algo, medo de entender que você pode, que você não é incapaz e que você pode lidar e enfrentar aquilo ali, muitas vezes faz com que você procrastine. Aí você vai deixando para amanhã. Amanhã eu faço. Depois eu faço isso aí. Depois eu... deixa pra depois. E esse depois nunca chega. E isso vai te angustiando. Porque é um ciclo que vai te levando pra uma angústia que você não sabe o que tá acontecendo. Porque você se angustia por procrastinar e procrastina porque está angustiado. Engraçado, sabe? Isso, é engraçado, porque aí você fica naquele ciclo. Vicioso, um ciclo vicioso não mesmo. acaba. Exatamente, porque você procrastina por estar Fica angustiado, né? Por estar procrastinando. Por estar procrastinando. Então aí você fica nesse ciclo aí que você não sabe por que não consegue sair disso. A procrastinação pode estar ligada aos traumas do passado? Muito, porque se você tem uma dor, né, que você não quer enfrentar ela, e aquilo ali te angustia e te leva pra esse lugar de dor, e você, eu até falei sobre isso, né, inconsciente, né, tá ali inconsciente, tá guardadinho ali, e você simplesmente, não, deixa isso, decidir isso aí pra depois eu tomo essa decisão, depois eu faço isso, e isso vai entrando num ciclo de procrastinação, porque a falta de decisão também entra no ciclo de procrastinação. Por isso que eu quis falar sobre a questão da procrastinação, porque a dúvida, né? Porque aí você fica naquele lugar. O que eu faço? Não vou fazer isso aqui não. Vou fazer isso aqui. Não. Aí fica naquela coisa da dúvida. Gente, quando você
toma uma decisão e você sente paz naquela decisão, cara, acaba a procrastinação, porque você entende que é aquilo ali que você deseja. Só que o medo e o desejo são coisas que muitas vezes estão muito ligadas e a gente muitas vezes não entende isso. Porque quanto maior você tem um desejo de algo, mais medo você tem. Que louco isso, né? Mais medo você tem. Você tem um medo que você fala assim, cara, não sei por que eu tenho medo disso, mas o desejo tá ali, latente, falando com você assim, ó, é isso aqui que você quer. Mas aí o medo dos outros, o medo do julgamento, o medo da acusação. Sim. Quando a pessoa vai fazer uma transição de carreira, às vezes ela sabe que aquela profissão que ela tá não é a adequada para ela, não tá rendendo frutos do que ela espera. Não tô falando nem financeiramente, mas da satisfação da vida em si, né? Tem um medo terrível de dar o primeiro passo. Aconteceu isso com você, né? Sim. Porque quando você sai de uma zona de conforto, vamos dizer assim, né? De algo que você tem ali todo mês, e você vai para um lugar de que você não tem segurança de nada, de absolutamente nada, não tem segurança de absolutamente nada. Você simplesmente coloca o pé e Deus coloca o chão, sabe? E teve esses dias aconteceu uma coisa comigo bem interessante, que eu tava pra tomar uma decisão que eu estava procrastinando e que eu precisava tomar, e eu sabia que era uma decisão. A pessoa virou pra mim e falou assim, cara, o sonho é seu. Quem tem que ir buscar ele é você. Uau. Você tá esperando o quê? E eu fiquei parada assim, falei assim, caramba, é exatamente isso. Então muitas vezes a gente fica esperando a aprovação da outra pessoa pra viver um sonho que é meu, que eu tenho que dar o primeiro passo. E eu tava indo pra casa e Deus falou assim comigo, coloca o pé que eu boto o chão. E tem até uma música que fala sobre, acho que foi aquela música que eu te mandei, e eu falei assim, cara, é isso. E muitas vezes a gente fica, porque eu não tenho dinheiro pra fazer isso, porque eu não vou fazer uma caminhada porque eu não tenho tênis, porque eu não tenho mensalidade pra pagar pra academia, sabe, eu não tenho dinheiro pra pagar a academia. A rua é de graça. Aí você fica dando desculpa pra você mesmo de algo que só você pode fazer por você. E a procrastinação, ela entra muito nesse lugar, né? Porque você fica adiando algo que você tem desejo, mas o medo tá ali juntinho, mas você sabe que você pode fazer e que só você pode fazer por você. Mas você fica ali, naquele lugar de adiar. Segunda-feira eu começo. Eu amei saber sobre procrastinação. Me encaixo. Nos encaixamos. Todo mundo, né? Nos encaixamos. Alguma coisa, sim. Né? Cara, mas é libertador quando o conhecimento vem pra essa parte aí que você precisa descobrir. Opa! É isso aí. Quando você entende que o desejo é seu, que o sonho é seu. Então quem tem que ir buscar, quem tem que tomar a decisão de dar o primeiro passo é você. Então a gente pode falar que quando você fala, você também se ouve, você entende que às vezes uma fala de uma coisa óbvia que você já sabe pode te libertar, né? Sim, porque e análise é isso, né? Análise é você se ouvir. Quando você fala assim, eu vou lá falar pra uma pessoa estranha da minha vida, dos meus problemas. Não, você tá falando pra você. O analista tá ali como um espelho, literalmente. Ele vai te dar pontuações daquilo que você traz, mas em nenhum momento ele vai falar o que você tem que fazer. É você que se ouve. A responsabilidade das minhas escolhas são minhas. E as consequências dessas escolhas também. Então, quando eu entendo isso, quando eu começo a entender isso, cara, a minha vida começa literalmente, eu começo a liderar a mim mesmo, né? Augusto Cury que fala muito sobre isso, né? A liderança de si mesmo. Eu começo a liderar a mim mesma, a liderar a minha vida, a entender que tanto se deu certo, a responsabilidade é minha. Se deu errado, a responsabilidade é minha também. Porque isso aconteceu porque o fulano que... Não, aconteceu porque você tomou a decisão errada. Aconteceu porque eu tomei a decisão errada. Porque eu tô procrastinando algo que eu preciso decidir. Mas eu fico aqui, porque... mas por quê? Mas não sei. Não sei o que. Céus, vida, porque eu tô aqui. E é isso. Amei! Amém!